Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilane e hoje nós estudaremos a aula 29 de Língua Portuguesa para o 9º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você já tenha em mãos o seu caderno de Língua Portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. Da mesma forma como na aula anterior, nesta aula de hoje vocês terão bastante regrinhas para anotar aí no caderno de vocês. Por quê, gente? Porque o assunto desta nossa aula é a continuação do estudo do uso do hífen. Hoje, a parte 2 deste estudo. Por se tratarem de muitas regrinhas, a professora dividiu essas aulas para que fique também mais fácil para você memorizar essas regrinhas aí. Muito bem. Nossos objetivos propostos para esta aula de hoje são conhecer e aplicar as regras para o emprego do hífen em palavras formadas por prefixos e sufixos. Vamos lá então, pessoal. Com ou sem hífen? Quando você se depara com uma palavra que você precisa escrever, uma palavra composta, formada por um prefixo ou por um sufixo, e aí você se pergunta, e agora, é com ou sem hífen? Então vamos lá a mais algumas regrinhas para que isso fique bem claro para nós. Casos, então, em que o hífen é empregado, vamos ver. O hífen ele é usado quando o prefixo terminar numa vogal e a segunda palavra começar com a mesma vogal, Então, olha só, prefixo é aquela palavrinha, aquela parte da palavra que vem antes, da palavra principal. Então, ali no caso, inflamatório, o que tem antes do inflamatório? Um prefixo, que é o prefixo anti, e que significa contra, Contra uma inflamação. Muito bem, então, prefixos, ok? Então, nós temos aqui os prefixos anti, micro, e tantos outros prefixos que nós temos aí na nossa língua portuguesa. Mas qual que é a regrinha aqui? O prefixo terminou numa vogal e a palavra seguinte começou com a mesma vogal. Tenho que separar, então, essas duas vogais iguais com o hífen. É o caso do anti-inflamatório, do anti-inflacionário, do micro-ondas, do micro-organismo e assim por diante, Presta atenção, então, nessa regrinha aí. Prefixo terminou em vogal e a palavra seguinte começou na mesma vogal, separa pelo hífen. Muito bem. Uma observação importante, pessoal. Essa regrinha ela já padroniza algumas exceções que já existiam antes do famoso acordo ortográfico, Então, já era escrito com o hífen no meio a palavra autoobservação, auto-ônibus, contra-atacar. Então, na verdade, se já existiam palavras que se escreviam dessa forma, essa regrinha veio para padronizar essa escrita. Muito bem. Tal regrinha não vai se aplicar com os prefixos co e re, ok? Mesmo que a segunda palavra comece na mesma vogal. Então, com exceção desses dois prefixos aqui, que é o co e o re, vai separar. Se for co e re, não separa. Olha lá então, escreve junto. Coobrigar, da mesma forma, coobrigação, coadquirido ou coadquirir, coordenar, coordenação, Reeditar, reedição. Então, com esses dois prefixos, não vai colocar o hífen separando as vogais, certo? Muito bem.
Vai anotando tudo isso aí no seu caderno, né? As regrinhas e os exemplos. Muito bem. Com prefixos, emprega-se o hífen também diante de palavras que começam pela letra H. Então, prefixo e o segundo elemento começando com a letra H precisa pôr um hífen no meio da palavra. São, então, os seguintes casos aí que a professora exemplificou. Anti-higiênico, anti-histórico, extra-humano, pré-histórico, super-homem, né? Então, presta atenção se a palavrinha que vem depois começa pela letra H e antes tem um prefixo, vai separar pelo hífen. Emprega-se o hífen quando o prefixo terminar em consoante e a segunda palavra começar com a mesma consoante. Então, olha lá, eu tenho um prefixo que terminou em R e a segunda palavra começa por R. O que acontece? Separa com o hífen, né? É o caso do interregional, subbibliotecário, super resistente, entre outras. Aqui você vai observar então, né? Se o meu prefixo termina numa consoante e a palavra seguinte começa pela mesma consoante, tá? Com o prefixo sub, diante de palavras que começam por R, B ou H, usa-se o hífen. Então, ó, sub na frente de R, B ou H. Põe o hífen no meio lá para separar. Subregional, subbase, sub-reino. Tá? Presta atenção aí nas regrinhas. Vai anotando tudo em seu caderno. Também diante dos prefixos pré, pós e pró. Vou colocar o hífen, então, para separar esses prefixos da palavra seguinte. Então, anota lá, pré, pós e pró, usa-se o hífen. São os exemplos: pré-escola, pré-história, pós-graduação, pós-operatório, pró-europeu, pró-ocidental, entre tantas outras que vão começar com pré, pós e pró. Então, anota também essa regrinha aí. Diante dos prefixos ex e vice, vou usar também o hífen depois de ex e vice, né? Então, se o prefixo for ex e vice, não tem erro, coloca hífen depois. Ex-presidente, ex-aluno, vice-campeão, vice-prefeito e tantas outras, né? Que a gente tem muitas palavras que são formadas pelo prefixo ex e também pelo prefixo vice, né? Então, essa daqui é uma regrinha bem simples, bem fácil. Anota lá no seu caderninho, né? Prefixos ex e vice, usa-se o hífen. Muito bem. Agora com os prefixos circum e também com o prefixo pan. Tá? Então, diante de palavras que começam por vogal, M, N ou H, vai usar o hífen. Então, para esses dois prefixos, que é o circum e o pan, você tem que prestar atenção na palavra que vem depois, tá? Por quê? Porque só vai separar por hífen se a palavra que vier depois começar por uma vogal, que é o caso ali do pan-americano, né? Se a palavra começar pela letra M, se a palavra começar pela letra N, que é ali o exemplo do circunnavegador e do circunnavegação, ou ainda se a palavra começar pela letra H, né? Circunhospitalar,
pan-helenismo. Então, essa regrinha tem que ter bastante atenção na hora de anotar, né? Circum e pan, somente se a palavra seguinte começar com vogal, M, N ou H. Daí vai empregar o hífen. Bastante regrinha, né, pessoal? Muito bem, mas ainda tem mais. Diante dos prefixos hiper, inter e super, a gente usa o hífen se o elemento que vier depois começar pela letra H ou pela letra R, tá? Então, também são 3 prefixos que eu preciso observar o que vem depois, né? Para poder colocar o hífen. Então, são os exemplos do hiperrequintado, interresistente, super-herói, hiperhumano, né? Aí eu vou pegar uma palavrinha aqui que é bem conhecida de vocês, hipermercado. Vai aplicar o hífen? Olha a regrinha. Não, né? Por quê? Porque não começa com H ou com R. Então, hipermercado vai escrever tudo junto. Eu só vou aplicar o hífen se a palavra seguinte começar em H ou R, né? Para os prefixos hiper, inter e super. Da mesma forma, supermercado também é junto, porque mercado é com a letra M e tem que começar com H ou R para eu poder separar, né? Então, vamos lá, pessoal. Com sufixos de origem tupi-guarani, né? Que são bem pouquinhos, mas temos lá o açu, o guaçu, o mirim. O que é um sufixo? É aquela partezinha que vem depois da palavra principal. Então, ali a palavra principal é o jacaré e o açu é o seu sufixo. É um sufixo de origem indígena, né? Tupi-guarani. Então, para estes sufixos, você vai empregar o hífen. Então, temos ali 3 palavras, né? Cuja origem é do Tupi-guarani, que é o jacaré-açu, o cajá-mirim e o amoré-guaçu. Então, presta atenção nestes sufixos de origem indígena. Muito bem, pessoal. Tudo anotadinho aí no seu caderno? Então, agora é só você estudar mais esse segundo grupo aí de regrinhas para o uso do hífen, né? E aplicar os seus conhecimentos nos exercícios propostos para essa nossa aula de hoje. Nós ainda teremos uma terceira parte de estudo a respeito das regrinhas do uso do hífen, ok? Muito bem, então, obrigada pela atenção de todos vocês e nós nos vemos nas nossas próximas aulas. Até mais!